favor. Vamos direto aí do horário também. Em Atos 19, por favor, em nome de Jesus. Atos 19. Eu vou ler do 1 ao 7 e vou discorrer sobre alguns outros versículos aqui. Vai dar tempo em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu só quero dar o testemunho da questão da Fernanda e do Luciano. Você não pode desistir dos teus sonhos, irmãos. Por mais que muitas vezes eles se pareçam distantes de uma realidade diante dos seus olhos. Eles tinham sonhado com essa questão da renovação dos votos. A Fernanda me procurou e eles... Pois não, meu irmão, pode ficar à vontade, não precisa sair escondido assim, correndo. Eles passaram por umas adversidades esses dias e tinham pensado até em postergar isso. E aí eu senti no coração, falei com eles ontem acerca disso, né? E eu quero falar isso sobre 2 pontos. Primeiro, você precisa, aí sim, se submeter a conselhos, que é o que eles fizeram. É importante você submeter a conselhos, porque às vezes você fica focando muito na realidade que você está vivendo e se fecha para aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? E você também precisa ser conselheiro. Você também precisa, por muitas vezes, se importar com os irmãos, a ponto de até se oferecer para um possível desgaste, porque tem isso, né? Porque quando um irmão precisa de um conselho, ou uma irmã, ou um casal, nem sempre eles vão ser receptivos. No caso dele, eles foram, para a honra e glória do Senhor. Nem sempre eles vão ser receptivos. E o amor faz com que, porque o amor, devo falar sobre isso se der tempo um pouquinho, que todo crê, tudo espera e tudo suporta, ele se submete a esse desgaste. Amém? Então é importante a gente não perder a visão do nosso papel na vida uns dos outros, ainda que isso possa gerar um desgaste na relação, não tem problema. O amor suporta esse estresse. Porque relacionamento é ferro com ferro que se afia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor? Atos 19:1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Versículo 7, eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido até aqui. Nós desejamos mais do Senhor, desejamos a ação do teu Espírito na nossa vida, Pai. Vem discernir espírito de alma pela tua palavra e vem nos fazer viver aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. O Clebi me perguntou qual seria o tema, a Kelly também, e eu creio que o tema dessa pregação seria 12 homens e um segredo. Porque... imagina, Paulo está no início da sua 3ª viagem missionária, ele chega em Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, ele se depara ali com uma grande realidade, 12 homens. A Bíblia diz aqui no versículo 7, que nós lemos, eram apenas uns 12 homens, que precisavam conhecer um segredo. Eles não conheciam. Eles eram como uma lâmpada conectada numa fiação sem energia. Eles conheciam o batismo de João, conheciam Jesus, arrependeram-se dos seus pecados, entregaram a vida a Jesus, mas não estavam conectados na promessa. O Senhor havia dado a promessa e já havia cumprido a promessa lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi algo oculto à vida deles, e por muitas vezes é oculto na vida de muitos de nós.
A gente está falando aqui de testemunho, irmãos. A gente ouviu o testemunho aí do Luciano, da Fernanda, ouvimos o testemunho do tempo de caminhada do Joel conosco, bem como do Luciano, ouvimos o testemunho aqui da Adriana em relação a esse mover de Deus com o pastor lá, com a Lana, e a gente está ouvindo aqui de testemunhos. O dia de Pentecostes foi um testemunho, e eles não haviam ainda conhecido esse testemunho. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que você tem que expressar, é o seu testemunho, você tem que falar aquilo que você tem vivido no Senhor, e você tem que profetizar aquilo que você quer viver no Senhor. Satanás quer matar testemunhos. Leia lá em João 12, logo após Lázaro ter sido ressurreto, a Bíblia diz que as pessoas afluíram até a casa de Lázaro para ouvir o seu testemunho, e muitos se convertiam por aquilo que aconteceu com ele, e logo no capítulo 12 você vai ler que os principais líderes religiosos queriam matar Lázaro, porque muitos criam em Jesus por causa dele. Então o diabo constantemente quer se levantar contra testemunho. Aqueles irmãos estavam ali, de certa forma, acanhados. Eles estavam meio que encurralados. O que eram 12 homens perante uma cidade de Éfeso, que era uma cidade muito próspera, muito grande, uma das principais da região da Ásia Menor. Não confunde a Ásia daquele tempo com a Ásia de hoje. Ali pegavam várias cidades da Grécia, e Éfeso era uma cidade de aproximadamente 250 mil pessoas, o que eram 12 homens para uma cidade de 250 mil pessoas. Quando Paulo chega ali e ele percebe, entende o seguinte, ele podia ter algumas reações. A primeira, ele podia dizer: puxa vida, esse povo não sabe nada. Não sabe nada da promessa, o Senhor prometeu, como é que eles conhecem o Evangelho pela metade? Ele podia também pensar: não vai dar para trabalhar com uma equipe dessa. Irmãos, se você quer trabalhar em conjunto com alguém, e vou te falar, a começar da sua casa, porque deixa eu te falar, já que a gente falou de casamento aqui, você sabe que você não casou, né? Você plantou uma igreja, não sei se já te avisaram isso, né? E você tem que trabalhar em equipe com a tua esposa, com o teu esposo. E para que a gente trabalhe em equipe, a gente tem que andar em alinhamento. E alinhamento requer amor. Alinhamento não requer críticas. Amém, irmãos e irmãs? Alinhamento requer, se você quer trabalhar como equipe no seu local de trabalho, você tem que alinhá-los. A gente tem que andar em alinhamento. Porque Ageu disse: se dois não concordam, como vão andar juntos? Então Paulo, ele chega ali, e ele tem uma visão: puxa, Deus me deu uma equipe pronta, que aos olhos naturais podia ser fragilizada, não conhecia o Espírito Santo de Deus, mas eles eram tementes a Deus, eles conheciam a palavra do Senhor, eles estavam dispostos a ponto de Paulo amá-los. Porque deixa eu te falar, não há alinhamento e não há parceria sem amor. Paulo os amou, e Paulo viveu ali o que ele fala abre por favor em 1 Coríntios 13, o que ele fala em 1 Coríntios 13, ele viveu isso. No versículo 4 ele diz assim: o amor é paciente e benigno. O amor é paciente e é benigno, amém? Duas características do amor, vou te falar rapidinho sobre elas: paciência e benignidade. Amém? Aí ele continua dizendo assim: o amor, presta atenção, não arde em ciúmes, não se ufana, na tradução Revista Atualizada, ou não é presunçoso, em algumas outras traduções, ufanar é ser presunçoso, não se ensoberbece, ou seja, ele não é orgulhoso, ele não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele não é grosseiro. Bom dia, paz do Senhor. Ele não é grosseiro, ele não procura os seus interesses, ele não é egoísta, ele não se exaspera, ou seja, ele não se irrita com facilidade. Bom dia, paz do Senhor. Não se ressente do mal, ele não é ressentido, que isso é um grande problema dos homens nossos, homens eu digo homem e mulher, porque um animal tem essa vantagem, ele não ressente.
Não é verdade? O cachorrinho, você passa, ele com o outro aqui, aí ele dá uma volta, depois ele vem encher o outro, ele não está nem preocupado se o outro rosnou para ele. A gente não, a gente, é porque um dia ele falou, porque aquilo, e que não sai do meu coração, não sei, meu irmão, vai orar, querido. Porque ser ressentido é um problema sério, e é uma característica nossa. Então, o amor, ele não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, porque o amor é paciente, ele tem passividades. Então, a gente falou aqui de 8 coisas que o amor não é. Essa é a paciência do amor. Ele não é. Ele não arde ciúmes, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso, ele não se conduz com grosseria, inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não é irritável, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alerga com a injustiça, mas regozija-se na verdade. São 8 características da paciência e da passividade do amor. E ele tem 4 características que ele é ativo. Da mesma forma que ele é passivo, ele é ativo, ele é benigno. E porque ele é benigno, tem 4 coisas que o amor faz. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E vocês não sabem disso, e eu não sei se o Joel e a Adriana lembram, mas eu ministrei isso no casamento deles. Há, não sei, 25 anos já? 26 anos atrás, contado nos dedos. Então, essa é a característica do amor. Então, eu vejo que Paulo, quando chega ali, ele encontra uma comunidade, não para trabalhar com ele, mas para amar. Amém? Ele estava na sua 3ª viagem missionária e ele encontra uma comunidade para amar, de apenas 12 homens que precisavam de um segredo revelado. Por isso que é 12 homens e um segredo. Havia um segredo, irmãos. E segredos se revelam em função do amor. Amém? Então, Paulo, ele reúne aquela galera, ele ama aquele povo, ele traz alinhamento com eles, e ele então unge aqueles irmãos, e eles são cheios do Espírito Santo. Na mesma hora, a palavra de Deus diz que eles começam a orar em línguas estranhas e começam a profetizar. Na mesma hora. O mover do Espírito Santo de Deus para um povo que estava acanhado, encurralado, que não sabia o que fazer, que bastava ser salvo, porque por muitas vezes, deixa eu te falar, nós quando não vivemos o fogo do Espírito de Deus na nossa vida, a gente fica com essa condição, basta ser salvos. É aquilo que eu sempre falo do crente 3S, ele é salvo, ele é sossegado, ele está sentado no banco, está resolvida a vida dele. E ele está lutando, porque 2 características. Uma, muitas vezes não tem certeza que é salvo. Segunda, muitas vezes ele entende que ele vai perder a salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para salvá-lo. A impressão que eu tenho é que alguns irmãos entendem Jesus com uma borracha na mão. Ele escreveu o nome do irmão no livro da vida, não, agora eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Vou escrever de novo. Irmãos, não é isso, teu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz, o Senhor fala que aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém vai tomá-los dela. A resposta que você tem que dar a isso é a sua atitude, é uma vida transformada. O Espírito Santo nos transforma, queridos. Aqueles irmãos abriram mão de ser acanhados, de estarem encurralados, de serem só salvos, e começaram a entender o seu papel, o seu propósito. Vamos à luta, nós temos que se expor. Existem 250 mil pessoas que precisam ser alcançadas. E de repente essas 250 mil pessoas, é aquela galera que está no teu trabalho. São as pessoas que você convive socialmente. O quanto nós temos nos preocupado com a salvação literal dos nossos amigos, aonde eles vão passar a eternidade. Amém, irmãos? Não é o caso dos solteiros que vivem por aí azarando as menininhas, azarando os meninos. Para com isso. Nós temos que olhar as pessoas e entender aonde elas vão passar a eternidade. Amém? Antes de nós, muitas vezes, nos indispormos com as pessoas. Muitas vezes elas vão ter atitudes que não nos agradam. Mas vou te falar, isso é do Satanás. A gente tem aquele cartãozinho lá, o Jesus te ama, que a gente entrega. Muitas vezes as pessoas estão... Outro dia a Sueli estava no mercado,
lá no shopping, e aí uma pessoa do caixa e bufando, e aqui, e pondo as coisas aqui, pondo as coisas ali, e sabe, aquela atitude já provocadora, provocante. E a Sueli olhou para ela e falou: você está cansada, né? Sacou o cartãozinho Jesus te ama. A Sueli é craque nos cartãozinhos, pá! Jesus te ama, que ela olhou, os olhos dela encheu de lágrima, e falou: puxa, eu precisava tanto disso, estou com tanto problema. Meu filho, 29 anos, vida certinha, sempre certinho, tudo correto, cara todo organizado, juntando dinheiro para casar, juntando dinheiro para comprar um apartamento, se envolveu com o tal do tigrinho, perdeu todo o dinheiro, está todo endividado, a gente não sabe o que fazer, o pior, está viciado nisso. E você sabe que tem um sem número de pessoas nessa situação? E às vezes nós nos indispomos com as pessoas e não queremos entender o quanto nós devemos amá-las para poder dar a elas uma palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é falar na língua dos outros, línguas estranhas para nós muitas vezes. Isso é uma evidência de quem não está encurralado, acanhado, entendendo que tem algo a ser feito. Então o que acontece ali é isso, o fogo pega naquele povo. O negócio começa a acontecer, e aí é o seguinte, onde é que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que a saga continua, né? Mais uma vez, a gente está falando aqui de testemunhos, nós estamos falando de coisas que aconteceram, de evidências históricas, bíblicas. Nós cremos na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Amém, irmãos? E aí diz aqui, aliás, tem um livro muito interessante, antigo, Evidências que Precisam de um Veredito, de Josh McDowell. Se você ainda não leu, ele é muito antigo, ele é um ateu, que a tese dele, o TCC, né, sei lá, da época lá, quando ele era novo, da faculdade dele, era provar a inexistência de Cristo, e que Cristo é uma mentira. E esse cara se aprofundou, mas se aprofundou totalmente em tudo para provar que Cristo não existia, se converteu. E depois, ele tem vários livros, um bem importante, antigo, muito legal, são Evidências que Precisam de um Veredito, de Josh McDowell. Experimenta esse livro. Se não é o título, esse, é parecido com isso aí, mas, assim, algo que é o testemunho. A gente está falando de fatos históricos, de coisas que aconteceram com nossos irmãos. E a Bíblia diz no versículo 8, a gente parou no 7, em Atos 19, 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha como as coisas mudam. Aqueles homens começam a falar com ousadia, Paulo começa a falar com ousadia, com intrepidez, numa cidade, vamos entender aqui, totalmente entregue à idolatria. Eles adoravam Diana dos Efésios. Havia o templo de Diana dos Efésios. Eles viviam da adoração, da idolatria a Diana dos Efésios. E Paulo se levanta para falar com ousadia que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo, e que a vida deles precisava mudar, e que eles precisavam também receber o Espírito Santo de Deus. Paulo ensina com ousadia durante 3 meses na sinagoga, irmãos, ali, e ele não prega ideias humanas, mas ele prega o reino de Deus, algo que confronta tradições e estruturas humanas religiosas. Ninguém está aqui, e ninguém tem que sair daqui para falar e discutir religião com quem quer que seja. Nós não defendemos uma placa de igreja, nós defendemos a fé que temos no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que tem andado conosco em todo o tempo, em toda hora, mesmo quando enfrentamos adversidades, desafios, fatos novos. Nós temos que parar de andar encurralados. Nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos, como eu falei aqui da Fernanda e do Luciano, em função de desafios que são colocados. Nós não somos aqueles que andamos acanhados, irmãos. Muitas vezes a nossa voz muda, a nossa postura muda, em função de estarmos acanhados. A gente fala para dentro, a gente inclina os ombros para frente, e é o seguinte, temos que romper com isso, porque coisas grandes hão de acontecer. Amém, queridos?
Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós temos desafios, mas é o seguinte, se Deus é por nós, o que diz a Bíblia? Pronto, vamos à luta. Versículos 9 e 10, diz assim, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quem é que falou que não ia ter adversidade? Paulo começou a pregar, o povo se levantou contra ele, e contra os irmãos que estavam com ele. Muitos criam. Já estava havendo uma transformação na cidade, as coisas já começavam a acontecer. E Paulo, então, quando ele vê que aquela galera se levou, ele não tem problema, ele largou o lugar onde ele estudava, ali com os irmãos, e foi e alugou um outro lugar. De onde vinha o recurso? Do Senhor. Que aí ele põe lá, ele vai na escola de Tirano, aluga ali um espaço, e ali ele vai ensinando os irmãos por 2 anos. E a palavra de Deus, interessante você perceber isso, durante o espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia. Ele já não está falando só de Éfeso. Toda a Ásia, naquele tempo, tinha 4,5 milhões de habitantes, queridos. Muitas vezes a gente está programando algo limitado àquilo que a gente entende que é alcance das nossas mãos, e Deus quer muito mais. Sonhar os sonhos de Deus é querer muito mais. E não nos acanharmos, meu irmão e minha irmã. Vamos à luta. Por mais adversidade que a gente tenha, por mais, é o seguinte, não deu aqui. Quem é do tempo de comer tremoço? Lembra do tremoço? Quem é descendente italiano? Não sabe o que é tremoço? Você foi bebedor de cerveja, João, naquele tempo. Deus te libertou disso. Lembra o tremoço? Que você aperta e... É isso aí, que vamos à luta. A gente, deixa eu te falar, o cristão é igual pão sovado, irmão. Quanto mais apanha, mais cresce. É isso aí. O Senhor é conosco. Paulo, ele é o seguinte, onde é a saída? Espremeu aqui, eu vou partir para ali, não tem problema nenhum. Eu não vou parar de fazer aquilo pelo qual fui chamado a fazer. E mais uma vez eu te falo, Satanás quer roubar os teus sonhos. Ele quer te seduzir para você recuar nas características que Deus deu para você. Vamos à luta, o Senhor vai mover milagre. Paulo não desiste, ele vai à luta. E a Ásia toda começou a ouvir. Já não eram 250 mil pessoas, já eram 4 milhões de pessoas ou mais ouvindo a palavra de Deus. Imagine o burburilho. E aí o que acontece em Atos 19, 11, 12, diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus vai fazer a parte dele, irmãos. Deus vai fazer a parte dele. Deus começou a fazer grandes milagres, as coisas começaram a acontecer. Não desista. Deus vai fazer a parte dele. Imagina, as roupas de Paulo, os lenços de Paulo eram levados, colocados sobre pessoas, elas eram libertas, elas eram curadas. Mais uma vez, eu estou te falando aqui, a gente está compartilhando, meditando em cima de testemunhos vivos. Essa palavra chegou até nós como verdade, e ela é verdade, irmãos. Ela não se corrompeu ao longo dos anos. Irmãos viveram isso e escreveram isso. Lucas escreve isso porque ele estava ali, ele foi testemunha ocular disso tudo. João fala do quanto ele foi testemunha ocular de Cristo. A gente sabe que quando o Espírito Santo vem sobre a vida dos irmãos, 500 irmãos estavam reunidos num lugar. Amém, queridos? Nós somos esse testemunho vivo. O Senhor vai fazer a sua parte. Ele vai mover segundo a sua vontade. Essa é a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. E é óbvio que a gente, em meio a processos, a gente quer evitar os processos. Ninguém gosta de passar processos, irmãos.
Algo que eu reflito muito em meio aos desafios que a gente enfrenta e tem enfrentado, onde eu estaria se não fossem esses desafios agora? Será que eu estaria no centro da vontade de Deus? Será que eu estaria aos pés de Cristo como eu tenho estado? Veja a importância dos processos. Eu falei isso até no casamento da Fefa e do Davi, que a viagem é melhor do que o destino. Aproveite a viagem, querido. Homem tem mais dificuldade disso, né? Homem sai daqui para viajar, não quer parar nem para ir no banheiro. A mulher fica apertada, e mulher apertada é pior que homem apertado, né? Para ir no banheiro. Bexiga dói mais, é mais complicado. E o homem não, porque o homem quer cumprir meta, né? O homem quer brigar com o Waze. Ele quer mostrar para o Waze que ele vai chegar mais rápido que o Waze. A gente é bem idiota muitas vezes, né? Tá vendo? Eu fui pelo meu caminho, cheguei 30 segundos antes que o Waze. E respira fundo, assim, belo bobão, porque o homem, ele quer chegar no destino logo, ele quer... A mulher não, ela quer parar, ela quer cheirar flor, ela quer comprar lembrancinha para a mãe, para a sogra. Eu não estou falando que eu sou o cara, tá? É o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas falam, nossa, deve ser bom, né, conviver com o pastor. Fica 3 dias comigo, para você ver se você vai dar conta. Pergunta para a Sueli. Mas a gente, irmãos, a gente tem essa característica, a gente muitas vezes não quer aproveitar o processo, não quer aproveitar a viagem, porque a gente está só focado no destino. Isso é muito do homem. E a mulher também, não vamos exagerar, né, irmã? Tem hora que você exagera, você quer parar em tudo quanto é lugar também, não tem homem que aguenta, por mais paciente e amoroso que ele seja. Então um grande mover começou a acontecer, Deus começou a fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, a palavra de Deus foi sendo disseminada de forma poderosa, com grandes testemunhos, e sempre que a palavra de Deus é disseminada com grandes testemunhos, aprenda isso, vão haver falsos profetas. Por isso que o apóstolo Paulo fala da importância de você conhecer a palavra. Ele diz assim, ainda que um anjo apareça e te pregue um evangelho diferente desse, seja ele maldito, anátema. Isso é histórico. Da mesma forma que a palavra de Deus cresce, muitas deformações acontecem. A Bíblia ela fala várias vezes do joio que está no meio do trigo. E deixa eu te falar, presta atenção, nós não somos aqueles que irão identificar o trigo do joio. Muitos de nós querem ter esse papel. Quem vai classificar o que é joio e o que é trigo, no final dos tempos, são os anjos. Porque o trigo e o joio se parecem muito. Se você ver uma plantação de trigo e o joio no meio, eles são idênticos. Sabe qual a diferença entre um e o outro, falando de agricultura? É que o trigo tem fruto, os seus cachos são cheios, e o trigo, quando maduro, ele é humilde, ele tem fruto, os cachos são cheios, e ele se prostra. O joio é empedernido, né? Ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele não tem fruto, ele tem aparência do bem, no entanto, ele não tem o bem. Timóteo fala acerca disso. E é o que aconteceu. No versículo 13, diz assim, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E diz ainda, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote. Versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Falsos profetas apareceram, quiseram vir
na sombra daquilo que era o mover de Deus, quiseram tirar vantagem daquilo, queriam aquele poder para poder negociar aquele poder. O falso profeta negocia um poder que não é dele. O falso profeta subjuga. O falso profeta quer trabalhar sempre na área do medo, na vida das pessoas, da dependência. Olha, não é o caso agora, nem dá tempo, mas se você ler a parábola de Jotão em Juízes 9, você vai ver a característica de um falso profeta. A Bíblia diz que Jotão é um dos filhos de Gideão. O Gideão teve 69 filhos legítimos e um filho ilegítimo. Esse filho ilegítimo, Abimeleque, faz uma cilada, mata todos os irmãos para poder herdar aquilo que Gideão não queria que fosse herdado. Porque um dia chamaram Gideão para poder fazê-lo governador do povo. Ele falou, não governe eu, nem a minha casa sobre vós, mas governe o Senhor sobre vós. Com a morte de Gideão, a Bíblia diz que a família dele, o povo se esqueceu dos feitos de Gideão, e a família dele já não vivia dos privilégios que eles viviam quando Gideão era vivo. E esse Abimeleque, então, ele arma uma cilada e mata todos os filhos, todos os irmãos. Um homem chamado Jotão fugiu, e ele, quando foge, está lá o prólogo de Jotão, ou a parábola de Jotão, ele diz assim: as árvores do campo buscaram um líder para si. Foram na oliveira, na figueira e na videira. Depois você lê lá, cada uma com uma característica, e elas disseram, nós não vamos abrir mão daquilo, e é profunda essa palavra. Qualquer dia eu prego sobre isso, a característica da oliveira, da videira e da figueira, e eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me confiou para poder governar sobre vocês. Aí as árvores do campo foram atrás da espinheira, e a espinheira falou, eu governo sobre vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês saírem debaixo da minha sombra, eu mato. O falso profeta oferece o que ele não tem. O espinheiro não faz sombra. O falso profeta não quer proximidade. Ele é um espinheiro. Você não consegue abraçá-lo. Você não consegue sentir o cheiro. Falsos profetas se levantaram, e muitos se levantarão. O Senhor fala, ai daqueles, por meio de quem, por meio deles que virá o escândalo. A gente também não foi julgado, irmãos, não foi chamado, quer dizer, para ser juiz sobre falsos profetas. Jesus fala que nós não devemos julgar servo alheio. O nosso papel é observar que quem vai agir é o Senhor. Amém, queridos? É o Senhor que vai agir. A Bíblia diz que aquele demônio que eles queriam expulsar, os subjugou e arrancou a roupa deles, os feriu e eles saíram correndo. Não somos nós. O diabo é servo de Deus, viu? Ele pode ser usado por Deus. Deus usou o diabo para poder fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Porque muitas vezes a gente tem esse engano, o diabo está se opondo a Deus. Quem é o diabo para se opor a Deus? A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, querido, que quando Satanás for preso, Deus vai dar ordem a um anjo. Um anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Amém, irmãos? O Senhor é soberano e poderoso em todas as coisas. E Ele não é ameaçado. Quando o diabo se levanta contra a tua vida, ele quer ferir o coração de Deus. Ninguém aqui gosta de ver o seu filho importunado. Mas você também não vai ficar alheio quando ver o seu filho sendo importunado. Você vai agir em favor dele. Se por um caminho Satanás se levantou contra a tua vida, a palavra de Deus diz que por 7 ele foge. E não é isso que tem que tomar a nossa atenção. Então, falsos profetas sempre vão se manifestar no meio de um grande mover de Deus. Conte com isso. Esteja atento. Qual é o prumo, qual é o discernimento que você vai ter em relação ao falso profeta? A palavra de Deus.
É isso que vai te dar discernimento, isso que você vai olhar e falar, não é o que está escrito na palavra. E você tem que ter a sabedoria, inclusive, de exortar esse que está pregando errado a palavra. Se ele se submeter a isso, glória a Deus, ele pode acontecer, de o irmão ser extremamente bem intencionado, não quer dizer que ele seja um falso profeta, e ele cometer algum deslize, algum erro em relação à palavra, e você conhecendo a palavra, você vai compartilhar, e vai ter a oportunidade de ver aquele irmão, aquela irmã consertar. Muitos irmãos, né, nós mesmos, quantas coisas, eu dou glória a Deus de não ter YouTube na época que eu comecei a pregar. Imagina se ficasse gravado as besteiras que eu já falei, e que o Espírito Santo foi compreendendo. Quantos irmãos, eu vou te falar, quantos irmãos vieram falar comigo, amor, isso não é isso, vamos na palavra, é verdade, não é isso. Amém? Terminando, Atos 19, 17 a 20, chegou este fato, deu tempo, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Essa é a evidência do agir do Espírito Santo de Deus. Gera um temor, não é medo, temor. O Senhor está aqui, eu percebo a presença do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com o nosso proceder, porque o Senhor está perto, isso é temor. Por isso que constantemente a gente revê as nossas motivações, porque, irmãos, você não vai ser julgado pelas suas atitudes, viu? Você vai ser julgado pelas suas motivações. Não tem coisa pior do que fazer a coisa certa por motivo errado. Nós temos que rever constantemente as nossas motivações, temos que saber a quem realmente nós estamos servindo, é ao Senhor ou a nós mesmos? Nós estamos buscando os interesses do Senhor ou os nossos interesses? Nós estamos andando segundo os desígnios do Senhor ou os nossos desígnios? Por isso que é necessário um realinhamento. Houve temor, as pessoas viram o grande mover de Deus, viram a vergonha dos falsos profetas, eles começaram a temer, e aí é o seguinte, é o nome do Senhor que foi engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Essa é uma transformação real. Veja o que Deus fez naquela cidade, irmãos. E a Bíblia diz assim, também muitos dos que haviam, versículo 19, praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, e os queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Um denário é o salário do trabalhador de um dia, é uma moeda de prata. 50.000 dias de trabalho. Transforma isso em ano, divide por 365 aí, mais ou menos. Porque houve quebrantamento. Eu, quando me converti, eu sempre gostei de ler, e eu tinha lá umas coisas que eu gostava de ler, e, puxa, eu tinha 17 anos, eu olhei para o meu guarda-roupa, falei, Senhor, eu guardava no guarda-roupa lá do meu quarto, livros, um monte de objeto que eu colecionava, que eu guardava, que eu gostava. Eu falei, Senhor, me mostra, o que tem aí que não te agrada? Irmãos, vou te falar o que eu vivi. As coisas caíam do guarda-roupa. E na medida que caiu, eu ia jogando fora. Não caía tudo de uma vez. Começava a cair, de repente, caiu um negócio. Isso não é de Deus. Estava escondido lá. Aqueles homens pegaram tudo que eles acreditavam, tudo que eles confiavam, e tacaram fogo. Eu estava vendo um estudo, se você atualizar, isso dá mais de 10 milhões de reais hoje. Abriram mão literalmente daquilo que eles lançavam toda a esperança. E queimaram aos pés dos irmãos que estavam ali. Imagine a festa que aconteceu ali, queridos. Imagine a festa. E a Bíblia diz, versículo 20, que a palavra do Senhor crescia. E não só crescia, ela prevalecia poderosamente. Deixa eu te falar, a história não termina aí.
Depois você leia a continuação do capítulo 19, você vai ler lá que houve um grande alvoroço na cidade. A Bíblia diz que um homem chamado Demétrio se levantou e falou o seguinte: Paulo já não estava ali naquele momento, porque Paulo depois sai, e os irmãos que ficaram ali, os 12 homens que lhes foram desvendados o segredo, isso lhe foi sendo multiplicado, muitos irmãos ficaram ali, porque imagina, as pessoas se convertiam, elas precisavam, né, aprender da palavra, elas precisavam ser discipuladas, elas precisavam ser atendidas, elas precisavam ser visitadas, o que não faltava era trabalho. E aí essas pessoas iam se convertendo, a palavra de Deus diz que eles obviamente deixavam as práticas antigas, e muitas dessas práticas antigas ia em torno do templo da Diana, e em torno daquilo que eles viviam da idolatria. Então um cara, um chamado Demétrio, que tinha lá uma indústria, uma fábrica, sei lá o tamanho da fábrica dele, que ele fazia imagem de prata e de ouro de Diana, e vivia disso. Ele faz um sindicato dos fazedores de imagem lá, e falou o seguinte: nosso negócio vai quebrar. Leia lá, ele dá a entender, o turismo da cidade vai quebrar, porque as pessoas vêm até aqui por causa do templo, e a gente está deixando de vender medalhinha. Pegaram o irmão lá, como mataram o irmão. Paulo quis voltar, os discípulos não vá, o negócio está quente demais, Paulo. Não volta para lá, deixa, quem vai resolver isso é o Senhor. Deus levanta um homem lá e fala: gente, vocês estão errados, é melhor vocês irem, porque eles estavam debaixo das leis romanas, a gente está fazendo o que não deve. Se você tem alguma coisa a se opor acerca desse movimento que está se levantando e que você acha que está te prejudicando, vai para o tribunal, vai resolver isso debaixo da lei, e os homens apaziguaram. Depois continua lendo lá e você vai ver, até para você entender, eu estou te falando que as coisas, o fato de Deus estar agindo, a palavra estar crescendo poderosamente, o fato de Deus estar movendo, as pessoas estão se quebrantando, estão buscando ao Senhor, não quer dizer que a gente não vai enfrentar adversidades, viu, irmãos? Porque a gente tem essa impressão, não, agora Deus está movendo, agora é na velocidade de cruzeiro. Não, você vai encontrar umas turbulências pelo meio do caminho, o que não quer dizer que Deus não esteja contigo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estava preocupado com o horário, mas conseguimos consertar aí, não está tão... Eu quero terminar te perguntando: o quanto o Espírito Santo de Deus tem ocupado espaço na tua vida? Quando a Bíblia diz de não extingais o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz também que o Espírito está sujeito ao profeta. Muitas vezes a gente está muito encabulado quanto ao mover do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós somos pentecostais. Nós não queremos dar liberdade ao mover do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito de Deus agir na tua vida. Deixa o Espírito de Deus agir através da tua vida. Muitas vezes a gente está acomodado naquilo que a gente tem vivido, como aqueles irmãos estavam ali, acomodados. Eles se arrependeram, foram batizados no batismo de João, reconheciam Jesus, mas eles não tinham o cumprimento da promessa. O Senhor tem mais para te dar. O Senhor tem mais para te dar. O Senhor quer te usar com vigor. Não esteja mais acanhado, encurralado nas possíveis dificuldades ou nos possíveis confortos que você tem encontrado. Abre a tua boca. Requeira mais no mundo espiritual daquilo que é a porção de Deus para a tua vida. Eu quero que você, em nome de Jesus, saia daqui hoje disposto a não viver uma vida comum, disposto a buscar em Deus a parte dele para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você, em nome do Senhor, entenda o quanto Ele te ama, da mesma forma como Paulo amou aqueles irmãos. O Senhor te ama, e o quanto você deve amar as pessoas que estão ao seu redor, o quanto você deve buscar a partir da sua casa, sua esposa, seus filhos, um alinhamento. Algo que eu sempre
falo, e que se algum lugar os problemas nos levarem, que eles nos levem aos pés do Senhor juntos como família. Se alguns problemas que aparecem na nossa casa, que nós possamos resolvê-los sentado à mesa, à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? E ela diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós somos seus filhos. Então, meu irmão, na liberdade, você que quer mais do Senhor, você quer sair dessa zona de conforto, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, quero pedir para os pastores virem aqui me ajudar, e nós vamos te ungir. Isso está em você, fala: Senhor, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero mais do Senhor.